Bom dia, família angolana. Sejam todos bem-vindos e nós chegamos para o nosso consultório. Temos aqui o nosso compromisso, claro, de informar e ainda estamos na vertente do Setembro Amarelo. Psicologia, psicólogo. Eu não sei se vocês têm noção, mas hoje eu tenho aqui uma figura muito bonita e que cuida da nossa mente. Vocês vão dar aqui uma espreita dela. Mas antes vou dizer-vos o seguinte. Cerca de 200 mil pessoas em Angola sofrem de perturbações mentais como stress, ansiedade, depressão, epilepsia, doenças psicossomáticas e abuso de substâncias toxicodependentes. Isto foi revelado recentemente em Luanda pela Coordenadora Nacional do Programa de Saúde Mental e que também estamos aqui no entorno do Setembro Amarelo, nesse contexto, para nós falarmos também do stress em Angola. Será que nós conseguimos sair do stress? Como é que nós somos qualificados? Doutora Itelvina, bom dia. Bom dia, Nayol. Ai, meu Deus, está radiantemente linda. Obrigada, igualmente. Pá. Isso é sinal de que não está estressada. Não, obviamente, nem posso. Ainda bem. Eu também estou bem. Muito obrigada por perguntar. Isso é bom. Bom saber. Doutora Itelvina, como é que nós podemos nos considerar pessoas em estado de stress? Olha, falar de stress é um tanto quanto interessante, porque vem-se, até certo ponto, diabolizando o stress. Sim. Por falta, talvez, de conhecimento e também porque muitas vezes nós só falamos do stress ruim, né? Que é o stress negativo. Mas o stress em si não é uma doença, o stress em si não é uma psicopatologia. O stress em si é uma reação fisiológica do organismo humano, e não só, os animais também têm, que nos ajuda a reagir a situações de perigo ou ameaça. Ou seja, toda aquela situação em que o nosso cérebro percebe que nós estamos em eminente ameaça, ele produz em nós rapidamente um hormônio que se chama cortisol, e também a noradrenalina, que nos ajuda a responder prontamente para aquela situação. Esse é o stress. Muito bem. E será que nós respondemos, na maior parte das vezes, respondemos de forma ríspida? Exatamente. Isso por quê? Porque o stress é tão bom quanto perigoso. Ele é uma faca de dois gumes. E como é que vamos controlar? Quando é que nós estamos em presença do stress bom e quando em presença do stress mau? O stress bom, que é chamado, é o stress. É o stress que nos ajuda a responder eminentemente a alguma situação de perigo, ameaça, ou que ainda também pode nos ajudar a agir com maior dinamismo. Responder a situações de pressão, situações em que exige de nós um bocadinho mais daquilo que é a nossa dinâmica diária. Esse é o stress. O distress, que é o stress negativo, que é o stress persistente, é aquela situação que já se pode considerar um stress crónico e doentio, adoecedor. E nesses casos é aquele stress em que persiste tanto no organismo que depois cria uma desregulação no funcionamento normal ou natural do próprio organismo. E esse stress está muito associado a quê? Aqueles casos em que já passamos por um período de alerta, que é o momento em que o organismo vai dizer, olha, estou cansada. Estou cansado, preciso repousar, estou exausto. Isso pode se manifestar com sentimentos de angústia constante, sentimento de angústia, fisiologicamente dor de cabeça, dores musculares, uma certa lentidão. Do ponto de vista psicológico, uma certa lentidão no funcionamento, no pensamento, na ação e na reação. Na resolução de soluções, de problemas. Quando nos sentimos dessa forma, é o nosso corpo dizendo assim, eu estou alertando. Sim, que está para ali a apitar. hoje, está no laranja, depois passa por vermelho. Hoje é o meu limite. Então, neste momento, que nós chamamos momento de alerta, estágio de alerta, o stress até certo ponto nos ajudou, foi benéfico, nos salvou. Mas ele já está a dizer, já é suficiente e que preciso ser digerido, preciso ser monitorado. E aqui é outra questão, né? Pois, e é uma questão bem interessante, porque aqui nós vamos aprender como controlar e desmistificar o stress. O stress, sim. Controlar o stress é uma necessidade diária. Não temos uma fórmula mágica para todos os seres humanos
de controlar o stress. Porquê, Nayol? Porque o que me estressa pode não te estressar. Sim. O que me deixa estressada pode não te estressar. E o ser humano, naturalmente, tem as suas ferramentas. Exato. Ferramentas psicológicas, ferramentas sociais de lidar com tais eventos. Então, as formas devem ser muito adequadas ao autoconhecimento. Quem eu sou? Como eu funciono. Eu gosto muito de dizer que as pessoas que dizem eminentemente eu não quero confusão com ninguém, eu sou muito estressada. Eu digo sempre, você não é muito estressada, você está adoecendo. Só não sabe. Pois, e aí precisa de ajuda. Exatamente, só não sabe. Mas acaba por ser um sinal de alerta. Exatamente. A intolerância é um sinal de alerta. Toda vez que uma pessoa está irritável, com muita facilidade, intolerante, impaciente, é um sinal de que a pessoa está estressada. Já é a altura de parar e pensar, por que é que eu estou assim? Qual é o gatilho? O que é que me está a deixar estressada? No trânsito, por exemplo, já que estamos a falar do estresse no contexto angolano, pois. O trânsito é um verdadeiro elemento estressor. É um potencial elemento estressor. Mas há quem passa pelo trânsito e não se estressa. Agora a questão é porquê? Porque quando nós nos conhecemos, quando nós entendemos o nosso foco, principalmente no alcance de um determinado objetivo, nós não podemos focar no processo. Nós devemos focar no objetivo. Destino. Para que quando encontremos elementos estressores, nós consigamos dizer, não foi para isso que eu passei por essa via. Eu sei que eu chego a tempo, olho para o relógio, né? Eu chego a tempo ao girassol. Eu sei que daqui a bocadinho isso passa. São mecanismos individuais e muitas vezes imperceptíveis. Individuais de lidar com os estresses do nosso dia a dia, dos acontecimentos que vão surgindo, que vão alterando, né, de alguma forma, a nossa projeção diária. Mas Exatamente. Que o trânsito é um elemento estressor, Agora, o que nós escolhemos fazer nessa caminhada é que vai ser a nossa tática para sobreviver ao stress. Vamos contextualizar melhor. Estamos em casa, não é? E temos ali a nossa rotina diária, começando por nós mulheres. Somos mães, trabalhadoras, temos que gerir N coisas e desempenhamos N funções. Como lidar com isso sem chegar ao pico do stress? Ok. Sem chegar ao pico do stress, uma vez ou outra, não é possível. Muito, quer dizer, é impossível. Não podemos romantizar. Porquê? Porque é uma ação fisiológica. Então, sempre que tivermos a exigir um bocadinho mais de nós, o nosso organismo vai sim reagir. Porque tende a reagir para nos ajudar a corresponder ao estímulo. Porque o stress é uma reação, é uma resposta a um estímulo. E se eu tenho, por exemplo, na minha agenda 5 coisas para fazer, eu olho para a minha agenda, puxa, tenho apenas, por exemplo, 10 horas para resolver as 5 coisas que eu tenho de fazer, o meu cérebro tenderá a funcionar numa velocidade maior para me ajudar a atender àquela necessidade. Mas daí, se calhar, devemos organizar aquilo de formas... A estratégia é necessária. E começando pela organização. Sim. E classificação. O nosso estresse não suporta a desorganização. Sim. Desorganização é algo que adoece o nosso cérebro. Porque o cérebro também é um órgão. Claro. E nós temos dificuldade de percebê-lo dessa forma. Que o cérebro é um órgão e precisa ser cuidado. E um órgão frágil. Muito. Forte e frágil também. Sim, mas já vamos... Quando está estressado, ele já está frágil. Exatamente. Está fragilizado. Ele está fragilizado. Por isso é que ele limita informações para que nós percebamos que para ele é um chega. Pelo menos para aquele dia. Que ele precisa repousar, que ele precisa se renovar, se revitalizar para aguentar a demanda do dia seguinte. Exatamente. Então, para que consigamos atender a essa necessidade, inicialmente a organização. Planificação é fundamental. Planificamos a hora, planificamos o lugar, nos prepararmos para tal, para que não tenhamos a necessidade de cair no spa, que é uma outra situação, que é o síndrome do pensamento acelerado. Misericórdia, que é mais grave. Que é uma outra psicopatologia. Estamos aí a carburar de forma excessiva. Estamos a caminhar para desenvolver psicopatologias, né? E daqui a bocadinho temos condições mais graves, como a depressão, sem percebermos inicialmente qual foi o gatilho, qual foi a situação que nos levou para lá. Exatamente. Então, nos organizarmos é fundamental. Muito bem, doutora. E falando em organização, eu vou dar aqui uma dica, que é importante quando vocês tenham algumas tarefas, não é tal como a doutora disse, temos ali 10 tarefas. Nós vamos classificar em 4. Importante, prioritária, menos importante e menos prioritária. E depois destas, nós vamos
pôr ali a importante prioritária, classificar por ordem. Assim o cérebro vai ver que você está organizado e consegue desempenhar as funções sem chegar ao pico do stress. Exatamente. E o sentimento de recompensa ali já começa a funcionar. Já percebeu, Nayol, que toda vez que nós fazemos algo que nós gostamos, nós temos a sensação de que temos mais força para continuar fazendo? Sim, sim. Isso não acontece de forma assim, aleatória. Isso é um funcionamento do cérebro. Sim. Está presente um hormônio que chama-se dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Sim. Toda vez que eu faço algo que eu gosto de fazer e não sou, eu sinto-me produtiva, sinto-me útil, eu tenho esse hormônio em grande escala na minha corrente sanguínea. Muito bem, bem, é esse hormônio que vai me fazer sentir, consegui, sou útil, fui produtiva e vitoriosa. Amanhã acordo cada vez melhor e com maior força de dar. Acordamos cada vez melhores e mais lindos e exuberantes e prontos para poder caminhar. E nós vamos convidar a si a conectar-se a nós. Vamos fazer um breve intervalo. Hidrate-se, volte conosco e traga mais alguém. Até já. Estamos de volta como prometido e nós estamos aqui a falar sobre o stress no contexto angolano. Já aprendemos muita coisa boa, espero que você tenha trazido mais alguém, porque a doutora Itelvina está aqui pronta para clarificar tudo em torno do stress. Doutora Itelvina, nós vamos continuar a nossa conversa, mas antes vamos ver o quadro Doutor Responde, porque os nossos telespectadores também fazem perguntas. Vamos a isso? Vamos sim. É hora de responder tudo o que você tem a perguntar. Atenção à tela, Doutor Responde. Gostaria de saber, doutor, quais são as causas que levam hoje em dia os jovens a ter estresse? Tenho a consciência que o estresse mata. Na realidade, eu gostaria de saber ao doutor quais são as medidas para nós prevenirmos o estresse. Causas e como prevenir? As causas do estresse são inúmeras, não é? Porque o estresse tem muito a ver com o elemento estressor e, como eu disse anteriormente, o elemento estressor varia de pessoa para pessoa. Mas existem situações que podem potencialmente então causar o estresse, como situações de desemprego, situações de luto, pessoas que passam por um período de luto, situações de preocupação, por exemplo, com a escola, com as necessidades, com as responsabilidades, também podem despoletar o estresse, exigências, né, maiores do que nós conseguimos suportar, por exemplo, no trabalho, na escola, também pode nos fazer desenvolver potencialmente estresse. E aqui já estamos a falar de um estresse crónico, não do estresse, que eu falei anteriormente, mas do distresse, que é o estresse crónico que pode potenciar a outras psicopatologias e que já é adoecedor, já é doentio. E muitas outras situações, como uma rotina de pressão e de pouco tempo para si. Há pessoas que ocupam-se tanto, mas tanto, que não têm tempo nem um bocadinho para si. Não têm tempo de qualidade. Não têm tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade antes fosse só para com outras pessoas, mas conosco mesmo. Né? É fundamental essa conexão. E aí permite o autoconhecimento também. O autoconhecimento, essa conexão entre eu e eu, entende? Exatamente. Eu e eu estamos bem, né? Quando eu digo eu... Tem que ser. É a melhor paixão, é o primeiro amor. Estou a falar do eu enquanto ser eu consciente, que é uma outra coisa também. Porque eu posso estar aparentemente bem, mas o meu eu consciente estar um bocadinho perdido. Então, estes elementos todos podem sim potenciar o surgimento do stress. E como é que nós podemos prevenir o stress? Prevenir o stress exige de nós um comprometimento maior com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física e com a nossa qualidade de vida. Sim. Um grande aliado, eu amo falar sobre isso, para prevenir o stress é a oração. Um estudo recente feito nos Estados Unidos por neuropsicólogos e neurocientistas deu conta de que quando nós oramos, e não estou a falar sobre religião, estou a falar sobre espiritualidade, quando nós oramos, nós temos picos de cortisol diminuindo e picos de dopamina aumentando. Por acaso acompanhei esta pesquisa.
Exatamente. Isso faz com que aquele sentimento de inadequação, cansaço, dores articulares e muitas outras coisas... Falta de pertença. Falta de pertença, dor de cabeça, as enxaquecas constantes, as preguiças. Essa preguiça tem queda da energia mental e da energia física. Toda essa queda que acontece com a presença do cortisol vai baixando, que é o monitorar o stress, e vai subindo picos de dopamina e ocitocina. Ocitocina quer dizer que o que me irrita, o que me deixa impaciente, o que me faz sentir cansada, O que me tira a calma. o que me tira a calma, o que me deixa extremamente irritada, está a diminuir, e o que me deixa tranquila, com senso de Feliz, paz, harmoniosa, leve, está a aumentar. Então, a oração tem esse poder. Quando falamos com Deus, quando ativamos em nós a nossa dimensão espiritual, quando nos elevamos além do que estamos a viver. Cada oração é isso. É sair dessa pressão e permitir-se viver, falar com o poderoso, falar com alguém que está acima de tudo aquilo que nós estamos a enfrentar. Exatamente. A oração é um grande aliado para combatermos o stress. E daí também o poder da palavra. O poder, obviamente, não tem como, Não né? tem como, né? Quem ora, seus males se espantam e louva 3 vezes. Exatamente. Vamos a mais um VT. Doutor, será que o estresse mata? Doutor, quando é que é considerado o nível de estresse é grave? Será que mata e quando é que está gravíssimo? O stress mata, sim. Por quê? Porque o stress está associado a muitas funções do nosso organismo. Uma delas é o funcionamento cardíaco. O stress está muito aliado ao nosso batimento cardíaco. Ele ajuda, faz com que o nosso coração funcione perfeitamente, está muito ligado também à nossa pressão arterial, por isso é que quando nós estamos muito estressados, temos grande risco de ser, se o stress for persistente, então daqui a bocadinho vamos correr risco de ter um diagnóstico de quê? De hipertensão. Por quê? Hipertensão derivado do stress. Dali que os médicos vão dizer, olha, mantenha calma, procura ter mais momentos de lazer, não leva tudo para o lado pessoal, porque eles já percebem, pronto, se não tem uma doença crónica, não é diabético, não está a enfrentar algum problema de saúde crónico, de onde vem esse stress? Por que tão jovem já é diagnosticado com hipertensão? É o stress. A origem dessa... Aí faz-se um histórico, não é? É esse caminho que o stress nos propõe a viver. Dali que, quando a pessoa me diz, eu sou muito estressada, eu digo, tu estás a adoecer. É a resposta imediata que eu tenho, porque o stress pode trazer-nos problemas cardíacos, problemas de coração, pode desregular o funcionamento, o batimento cardíaco, aumentar a nossa pressão arterial, e se isso for persistente, estamos a caminho de uma hipertensão. O stress pode causar problemas gastrointestinais, porque o stress está muito presente também no funcionamento do intestino. Então, ele cria E era aí mesmo onde eu queria desencadear. Que órgãos o stress afeta? Quer dizer que afeta praticamente os nossos órgãos principais. Afeta o nosso coração, afeta o nosso cérebro, afeta o nosso intestino. E dali começamos a ter as doenças chamadas doenças crônicas. Temos a diabetes, afeta o nosso rim, afeta o nosso baço, afeta o nosso fígado. E não é isso que nós queremos. Não, nós não é queremos isso. uma Angola Não é isso que nós queremos, mais né? sorridente, mais feliz e menos estressada. Claro que não é isso que nós queremos. Então, o que nós temos de ter atenção é, ele até bom, mas em níveis muito elevados é totalmente prejudicial. E nós temos que monitorar. E nessa senda de monitorar, nessa senda de combater o stress, entra aquilo que eu já falei, a oração, mas também a prática da atividade física. Um aliado fortíssimo. E a alimentação? Alimentação, atividade física, momentos de lazer, momentos de meditação, praticar hobbies, fazer alguma coisa que a gente gosta, sair dessa exigência que a vida nos traz, termos mais momentos connosco mesmos. Deixar de ser sedentário, ler. Adotar um estilo de vida melhor, mais saudável. E às vezes tem muito a ver com o momento. Por exemplo, se eu tiver... Tem aqui a Nayol, né, é apresentadora, variedíssimas vezes teve aquela questão de estar quase a chegar a hora do programa e ao ar, o convidado ainda não chegou. Isso altera-te categoricamente. Mas eu fico bem zen. Exatamente. Os meus colegas da revia que vão ter comigo, então Nayol, o convidado, está a caminho. É caminho. Porque isso é uma condição mental. Exatamente. A pessoa mentalmente deve escolher se proteger. Sim. E nos protegemos quando não levamos tudo para o nosso lado pessoal. Eu chamo ressignificação. E é aí, doutora, que eu havia de chegar, porque nós temos o stress em casa, já falamos como é que funciona, principalmente com as donas de casa. Agora, no trabalho, nós temos chefes, temos líderes,
como diferenciar um chefe de um líder, porque há momentos que nós sentimos que aquela pessoa que está ali à frente a dirigir-nos não consegue cumprir com os seus objetivos e acaba frustrando a equipa. Como é que nós, técnicos, devemos nos pôr para não nos sentirmos estressados, afetados com a forma de lidar? De alguma forma, um momento ou outro, nós vamos nos sentir afetados. É quase impossível, principalmente em trabalhos de equipe, não é? Onde o trabalho de um influencia diretamente na resposta do outro. E aqui é sempre importante perceber que se um dos meus colegas não fez e eu tenho condição de fazer, o melhor é eu fazer do que esperar que alguém faça. Se eu tenho condição de fazer e se me é permitido fazer, então eu faço, porque eu tenho condição de fazer naquele exato momento. Se me é permitido fazer e se nós conseguimos ter cultura organizacional. Essa cultura organizacional e aqui abre margem para quê? Para o burnout. Sim. Que é a síndrome que é desenvolvida no local de trabalho. Porque muitas vezes nós não temos essa cultura organizacional, nós não nos vimos como uma equipe, nós não nos vimos como um corpo. Sim. E como um corpo, o membro inferior também colabora com os membros superiores, o coração colabora com o cérebro, o intestino colabora. E vemos como funciona o nosso corpo todo. Exatamente. Cada membro depende do outro. Uns dos outros, exatamente. E isso faz com que percebamos que a pressão que eu imponho sobre o outro também pode vir influenciar a minha forma de perceber, de agir e de reagir. Exatamente. Porque o estímulo vai rodando a equipa toda. Sim. O estímulo vai ser liberado. Sim. E a equipa toda vai ser afetada por esse estímulo. Então, de alguma maneira, nós vamos responder em função do estímulo que nos é imposto. Ação-reação. Muito bem, doutora. Chegamos àquele nível em que a pessoa diz: eu não suporto isto. Em que pico é que estamos? Estresse crónico. É reversível? É reversível, mas aqui já precisamos de algum acompanhamento médico. Já precisamos pedir ajuda. Do psicólogo ou do psiquiatra? Do psicólogo e do psiquiatra. Então, há um casamento. Exatamente, há um casamento porquê? Porque se já estamos num estresse crónico, já temos uma alteração significativa, clinicamente significativa, da nossa saúde. Não é? Sim. Então, aqui já estamos adoecidos. E se já estamos adoecidos, vamos analisar com um psicólogo ou com um psiquiatra se há necessidade de ter um acompanhamento onde a presença de fármacos é necessário para regular os hormônios do bem-estar, para regular o funcionamento cerebral. Caso não seja, então vai ficar apenas o psicólogo com a psicoterapia, ajudando e dando estratégias diárias, aplicáveis diariamente, para melhorar a situação de estresse. Porque o estresse crónico pode abrir margem para a depressão. Então, e a depressão é praticamente um dos fatores que leva à morbidade, não é? É um fator de risco muito grande. O estresse é um fator de risco para a depressão é um fator de risco para o suicídio. Então nós vamos caminhando. E nós estamos aqui a prevenir. Gradativamente. E nós estamos aqui para prevenir. Prevenir é sempre melhor. Prevenir é sempre melhor. E como é que nós vamos começar a prevenir? Porque eu sinto... Por que é que eu bato sempre nesta tecla? Porque nós crescemos, tínhamos aqueles pais ou avós que a mínima coisa era porrada. Estamos a viver ou a crescer, vamos à escola, sofremos bullying. Vamos para o local de trabalho, temos uma interação muito negativa, ora positiva, é um equilíbrio, desequilíbrio constante. Como sair desta rotina e ter algo estável, com áureas boas, paz de espírito, paz consigo mesma? Porque não é fácil. Realmente não é fácil, mas também não é impossível, né? Autoconhecimento é a ferramenta fundamental para dar início ao autocuidado, autoconhecimento. Bem. Sabemos quem somos e o autoconhecimento tem muito a ver não apenas com quem eu sou, o meu nome, a minha idade, mas como é que eu funciono. Sim. Qual é a minha genética, qual é o meu histórico. Quem eu sou, qual é a minha personalidade. Eu tenho que entender quais são os meus traços. Os meus limites psicológicos. Por exemplo, uma pessoa colérica tem chances de agir com muito mais impulsividade do que uma pessoa, suponhamos, melancólica. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa colérica, eu estou muito mais exposta, muito mais vulnerável a agir, não é? Impulsivamente. E se eu sou uma pessoa que age impulsivamente, estou mais propensa a vivenciar situações de stress. Porque eu levo as coisas muito para mim.
Eu dou significado a tudo. A tudo. E uma das formas de prevenirmos o stress é não dar significado a absolutamente tudo. Então temos que separar. A nossa mente tem que ter capacidade de separar. Exatamente. Isso As coisas de casa são de casa, do trabalho são do trabalho, da igreja, o que aconteceu na rua é na rua e fica ali. Exatamente. Não levar tudo para o lado pessoal, não agir como que se fosses parte de tudo que vai ocorrer. Em algumas situações precisa mesmo ser neutra. Sim. Não dar atenção. Sim. Não dar atenção. E se não damos atenção, então nós praticamente não vamos levar isso para nós. Para nós. Se não damos atenção, nós temos poucas chances de dar significado. Sim. Se não darmos significado, então não temos registros. Né? Fica no Muito nosso bem. inconsciente. Então já temos aqui mais uma técnica. Mais uma técnica. Muito bem, doutora. Ainda bem que deu esta técnica. Agora eu vou pedir à doutora que dê aqui os seus conselhos. Porque nós somos angolanos e somos um povo peculiar. Somos sim. Sim, nós somos peculiares e muito queridos. Mas stress no contexto angolano, como é que nós podemos, que conselhos é que vamos receber da doutora? Conselhos, não é? Eu diria que o stress, é preciso entendermos isso, o stress está connosco todos os dias e o stress é aquela reação que nos dá a possibilidade de reagir ou não reagir. Uma estratégia que funciona quase sempre com quase todos os seres humanos é não leve tudo para o lado pessoal. Não dê significado a tudo. Se não dar significado a tudo, estará muito mais protegido. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, escolha ter uma vida, um padrão de vida ou hábitos que promovam a sua saúde, tanto mental como física. Para promover a sua saúde física, a prática da atividade física, que é fundamental para a atividade física, tanto para a saúde mental e também a alimentação saudável, né? Como disse, descascar mais e desempacotar menos, né? É fundamental. Sono de qualidade. O sono é um grande aliado para prevenir doença. Ainda bem. Não adianta trabalhar tanto e se estamos perdendo a nossa saúde, porque sem saúde nós não somos absolutamente nada. Muito obrigada, conselhos valiosos e nós vamos levar, sim, vamos acatar, porque eles serão úteis para nós todos os dias. E você já sabe, stress tem bom e tem o mau, mas nós queremos que você consiga estar bem para continuar aqui conosco. Nós vamos fazer agora um ponto final no dia de hoje. O nosso consultório está a fechar, mas já sabe que nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 12h. Visite as nossas redes sociais, as da doutora também está aqui a passar. Chateiem lá no Facebook, façam as perguntas que ela vai responder. Eu vou marcá-la aí mesmo para ela responder. Naiolo Silva Comunica também está nas redes sociais. O nosso portal giranoticias.com e já sabe, canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Ficamos por aqui. Beijo gordo!